Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos iniciar, amados irmãos, mais um módulo, especialmente o módulo aí no Instituto Teológico de Aconselhamento. Essa vai ser a nossa disciplina a partir a partir desse bimestre, e a minha intenção é caminhar com vocês, portanto, com essa disciplina, e nós vamos aprender ou relembrar algumas questões básicas envolvendo o aconselhamento cristão, tá? Essa disciplina não tem a intenção, obviamente, de ser uma disciplina exaustiva, tá? Essa não é a nossa intenção, mas sim fornecer aos irmãos ferramentas básicas para que vocês possam, então, lidar com o aconselhamento de pessoas. Ah, e aí nós vamos trilhar principalmente alguns caminhos, quatro especificamente. O nosso curso vai ser dividido especificamente em quatro perspectivas. Primeiro, a perspectiva histórica do aconselhamento, a gente vai falar um pouco de história. Segundo, nós vamos para a parte teológica, que funciona como sustentação para o aconselhamento bíblico, tá? Para o aconselhamento bíblico. Terceiro, a prática do aconselhamento em si, com algumas sugestões para vocês. E no finalzinho, aconselhamento das diversas classes: crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, são perspectivas onde vocês vão, então, é, ter informações importantes acerca dessa disciplina. Então, a disciplina é de aconselhamento bíblico, tá? Aconselhamento bíblico, introdução ao aconselhamento bíblico. Essa é a nossa disciplina. É uma matéria muito prática, logo, por ser uma matéria muito prática, a minha intenção é que, no mais tardar, na primeira semana de outubro, vocês já tenham todas as videoaulas prontas e assim concluindo essa disciplina. A forma de avaliação de vocês vai ser três artigos que eu vou pedir para vocês lerem, tá? Não precisa fazer resenha, nada disso. Vocês vão só ler e fazer em uma declaração só, declarar a leitura dos três artigos. Aí vocês vão enviar então para a secretaria, colocando sempre a disciplina, né? Qual que é a disciplina, o nome do professor e a declaração de leitura. Essa declaração de leitura deve ser entregue no dia 4/9. O primeiro artigo que eu vou enviar no grupo, obviamente, é justamente os amigos de Jó e os desafios do aconselhamento pastoral. Segundo artigo é os dons do conselheiro, e o terceiro artigo é o aconselhamento na igreja. São artigos pequenos, acho que o maiorzinho deles aqui é os amigos de Jó e o desafio do aconselhamento pastoral. Os demais são poucos, dá para vocês lerem aí rapidamente esses artigos, tá? Então essa é a atividade de vocês, única, esses artigos é a única atividade. Entregando, fica então como nota para vocês, tá bom? Vamos lá. A intenção, então, é um panorama histórico do aconselhamento bíblico. Eu vou utilizar especialmente aqui a introdução ao aconselhamento bíblico de John MacArthur. É um livro muito bom, tá? É um livro muito bom, esse livro do John MacArthur. Eu vou indicar também outras biografias para vocês, para que vocês possam ter. Vou mandar lá no grupo a foto desses artigos, para que desses livros, aliás, para que vocês tenham bibliografias de referência. Meus irmãos, quando nós falamos então de aconselhamento bíblico, eu começo então justamente a nossa aula introdutória
falando justamente que desde os tempos antigos, né, dos tempos apostólicos, nós podemos observar à luz das Escrituras, lendo as Escrituras, como o aconselhamento bíblico ocorrendo, portanto, na igreja, como uma função natural na vida do povo de Deus. E até porque alguns textos que eu estou citando aqui fala justamente que o ato de aconselhar deve ser um ato natural, ou deveria ser um ato natural para todos os crentes. Obviamente, que quando nós falamos de aconselhamento, eu acredito que mais à frente eu vou falar isso, nós temos o aconselhamento como uma sessão, algo que vai durar um pouco mais, nós temos uns breves conselhos, orientações rápidas, e temos aquela orientação mais específica. Mas o fato é que, a princípio, então, não precisa que sejamos PhDs ou bacharelados em aconselhamento para aconselhar, obviamente que não, porque a Bíblia fala desse aconselhar mutuamente. Romanos 15 fala sobre isso, né? O admoeste-se ou aconselhe-se uns aos outros. Hebreus 3, verso 13, fala de que devemos nos exortar mutuamente, e lembre-se que exortação aqui está sempre ligado à questão não só de corrigir, chamar a atenção, mas o verbo exortar no Novo Testamento traz também a ideia de conforto, de encorajamento. Então, você não só corrige, mas você também encoraja a pessoa a trilhar o caminho certo. Ah, nós temos Hebreus, nós temos ali também um texto bíblico de Hebreus, então, como eu citei, Hebreus 3:13, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja, que palavras? Palavras de Deus, lá em 1 Coríntios 4:18 fala isso. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, e Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, esses textos é só pequenas citações de outros que existem. Você vai observar que aqui há uma prática não é da liderança, não é líderes específicos, não são os oficiais da igreja que foram ali selecionados, chamados, mas a igreja, a palavra de Deus, especialmente, nós vemos nas cartas do Novo Testamento, que a palavra de Deus nos exorta quanto a termos a prática de aconselhar uns aos outros. É, obviamente que se isso levado à prática no dia a dia, isso é muito bom. Isso é muito bom para a igreja, isso é muito bom para a liderança da igreja, isso é muito bom para o pastor da igreja, quando os membros estão engajados na tarefa de aconselhamento. Existem até mesmo em algumas igrejas presbiterianas mesmo, o ministério de aconselhamento, onde tem irmãos específicos, tem alguns irmãos que auxiliam o conselho, auxiliam a liderança da igreja no aconselhamento. O pastor designa alguém para que vá aconselhar. Obviamente, quando essas pessoas elas são treinadas, preparadas, mas quando essas pessoas se encontram limitadas para alguma coisa específica, aí leva-se ao pastor da igreja. Porém, existem esses ministérios de aconselhamento na igreja, mas é uma tarefa de toda a igreja. Pode-se pegar algumas pessoas e treiná-las especificamente? Sim, mas é uma tarefa de toda a igreja, o aconselhamento. Essas e tantas outras instruções que nós podemos, portanto, observar no texto bíblico, aplicam-se, portanto, ao povo de Deus, à igreja, e não somente a uma ala de líderes, como eu disse, pastores, presbíteros, diáconos, mas toda a igreja. Não é direcionado a uma ala de especialista, um grupo específico. Novamente, pode-se montar um ministério de aconselhamento e eu acho fantástico. Eu tenho na minha igreja a intenção de fazer isso futuramente.
Contudo, isso não exime a comunidade como um todo, os crentes como um todo, exercerem o ministério do aconselhamento, porque é um dever necessário da vida cristã, da comunhão, e se constitui no resultado esperado da verdadeira maturidade cristã. Cristãos que cresceram na vida espiritual um pouco mais, eles vão então se engajarem no aconselhamento. Gálatas, capítulo 6, verso 1 e 2, fala justamente, eu acho interessante, fala justamente desse contexto do aconselhamento. Eu vou ler para os irmãos, Gálatas, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ali está instruindo, né, a igreja como lidar com o irmão que comete erros. Verso de número 1 e 2 diz assim: Irmão, se um homem for apanhado em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, a fim de que também não sejas tentado. Levai os fardos uns dos outros, e dessa forma obedecereis à lei de Cristo. Colossenses, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo novamente diz assim, Colossenses 3,16, ele diz assim, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, doutrinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Essa tradução que eu estou utilizando aqui não é a ARA, mas é uma tradução muito boa. Essa tradução aqui ela é uma tradução que segue o texto mais próximo, que a gente pode dizer, né, do texto original grego e hebraico, mas é uma versão boa para estudos, né, para estudos, que é conhecido como traduzido das línguas originais hebraico e grego, tá? Por isso que vocês viram um pouco da diferença na leitura. Então, veja, o que eu estou destacando para vocês aqui é justamente que o crente, ele é desafiado a aconselhar. Os textos anteriores, esses textos que eu citei para vocês, não li o Romanos 15, verso 1, você também leia, mas fala justamente que o aconselhamento bíblico é um dever necessário na vida do povo de Deus, especialmente daqueles que entendem que são um pouco mais maduros na fé. Então, os maduros na fé vão lidar com pessoas que estão em dificuldades e vão ser instrumento de Deus para abençoá-las. Entretanto, em anos recentes, surgiu dentro da igreja um forte, bastante influente movimento que procurou substituir o aconselhamento bíblico no corpo da igreja pela psicologia cristã. Técnicas, e eu digo aqui sabedorias adquiridas a partir de terapias seculares e aplicadas por profissionais que recebem por seus serviços. Muitas vezes misturam conceitos bíblicos com ensinamentos de Freud, Rogers e tantos outros. Esses tendem a pensar no aconselhamento como algo que deve ser reservado a especialistas bem treinados. Mas uma ressalva que eu faço aqui: eu não sou contra, psicólogos, tá? Eu não sou contra psicólogos. Até porque dentro da minha igreja que eu pastoreio tem psicólogo. E nós temos um projeto aqui na igreja de auxílio aos membros da igreja, que é um projeto social, onde quando o irmão não consegue pagar, ele é atendido por esse psicólogo da igreja durante 4 meses. Mas esse atendimento ele é feito em parceria comigo como pastor. Então, existe dois serviços aqui. O atendimento psicológico junto em parceria com o atendimento pastoral. Então, eu e o psicólogo aqui, a gente caminha juntos, tá? Um ajudando o outro nessa tarefa de
auxiliar as pessoas. Quando há necessidade, a psique, o ser humano, quando há necessidade que ele vá até um psicólogo, por exemplo, é obviamente que a recomendação que seja um cristão e não uma pessoa que não é cristã, mas sim um cristão que vai justamente tendo uma vida com Cristo, vai justamente ter essa sabedoria para entender quando é situações que ele pode tratar ou as situações que ele pode levar ao pastor da igreja. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Por quê que eu estou falando isso? Porque o que nós temos hoje é uma substituição. É mais fácil já enviar o psicólogo do que você ajudar ou tentar ajudar. Então, as pessoas já querem levar as pessoas para o psicólogo para fazer uma terapia seculares, terapias não bíblicas, tá? Por isso que eu estou falando. É preciso haver esse atendimento.